Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Pastor Cícero de Brito aos pés da cruz. Meus queridos, se você já é inscrito nesse canal, o meu abraço. Se ainda não é, vai se inscrevendo aí, deixa o teu like, ativa o sininho para receber as novas notificações e deixa também o teu comentário para fortalecer o canal. Amados, eu quero vos deixar nesta manhã uma palavra de Deus para o teu coração, que está registrada em Mateus capítulo 14, e eu quero deixar a partir do verso de número 24, Mateus 14, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou-lhes logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Jesus. Que coisa linda. Meus queridos, esse texto é um texto muito lindo, como os demais, por razão a qual Jesus ele tinha acabado de alimentar uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sabe o que é interessante, Misael? É que Jesus, antes de tudo, ele tinha dito: tenho compaixão do povo. E quando eu escuto Jesus dizendo essa palavra, tenho compaixão do povo, eu fico muito maravilhado, né? Porque é como se ele dissesse: esse povo é meu povo, e eu vou cuidar deles. Mandou todos sentarem em grupos de 50 e os alimentou. E logo depois que Jesus os alimenta, Jesus olha para os discípulos e dá uma ordem dizendo: entrem no barco e vão para o outro lado do lago. Lá no texto está escrito no mar, mas na verdade é apenas um lago de 900 metros. E era o entardecer, já era tarde. Eles entraram no barco e seguiram. E Jesus foi para um monte mais além a orar, a conversar com o Papai Celeste. Enquanto Jesus orava, porque Jesus sabia de tudo que estava por vir, tudo que haveria de enfrentar, então Jesus agora vai orar e os discípulos entram no mar. Mas quando os discípulos vão remando no mar, começou um vento, e este vento ele começou de uma forma leve, e eles tinham que atravessar para o outro lado para chegar em Genezaré. E o vento começou por volta de 6 da tarde, que é o período em que eles entraram no mar. O vento começou leve, aquela brisazinha fria com aquelas pequenas ondulações na água, mas tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo. Mas a noite começa a cair e agora as ondas começam a se levantar. Queridos, e nós sabemos que um lago de 900 metros, ele não tem a mínima possibilidade de levantar ondas gigantescas a ponto de cobrir uma embarcação que transportavam 12 discípulos e até mais pessoas. É praticamente impossível. Impossível. Isto foge da nossa realidade. O que estava acontecendo naquela noite era um fenômeno sobrenatural. Aquelas ondas não eram uma onda natural por causa do vento juntando as águas para levantar ondas de maré da água. Não era. Era algo sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque Jesus deu a ordem, disse aos discípulos que fossem para o outro lado. E do outro lado havia um homem que há muito tempo ele estava possesso
de uma entidade demoníaca. E por estar sempre morando nos sepulcros, se alimentando de restos mortais, assim que o diabo escravizava aquele homem. E naquele dia Jesus deu a ordem aos discípulos para irem ao outro lado, para levarem libertação, para levarem transformação de vida para aquele homem. Então a Bíblia nos mostra claramente que o vento se tornou contrário, ou seja, o vento soprado pelo inimigo das nossas almas, por Satanás naquela noite, era para dar outra direção ao barco, para impedir que aqueles discípulos, juntamente com Jesus, não chegassem até o homem que estava escravizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um momento das nossas vidas, dentro desta crise do Covid ou coronavírus, pandemia, seja lá o nome que denominaram. A pandemia devido à generalização do caos, nós sabemos disso. Então, o que eu te digo é, nós estamos vivendo um momento onde Satanás ele soprou o seu vento sobre a face da terra. Muita gente diz que foi Deus que fez isso. Não, Deus não mandou nenhuma enfermidade. Deus permitiu a enfermidade porque essa é a colheita que o homem plantou, essa semente na terra. E Deus não vai impedir que o homem colha aquilo que ele tem semeado, por causa da própria desobediência humana. Então entenda que este vento soprado pelo maligno na mente de homens, porque esse vírus foi uma ideia de Satanás colocada na mente de homens que programaram e criaram esse vírus e soltaram sobre a face da terra. E muitas pessoas estão morrendo, como nós sabemos, milhares de pessoas morreram e estão morrendo. E nós precisamos levar esta palavra. E hoje o vento ele pode ser contrário às nossas vidas. Mas eu quero te dizer que quando esta pandemia passar, pessoas precisarão de nós muito mais depois da pandemia do que estão precisando agora. Muitas pessoas vão estar aprisionadas nos seus medos, se perguntando para si mesmo como vai fazer, o que fazer para sobreviver depois da crise. Meu querido amigo, e vai ser você, vai ser eu, que teremos que levar a mensagem de salvação para essas pessoas. Você está no barco, Jesus deu a ordem. Assim como Jesus naquele dia deu a ordem para aqueles discípulos irem para o outro lado, ele também te incumbiu desta incumbência de ir, atravessar a pandemia, atravessar o Covid, chegar do outro lado, e quando tudo passar, você precisa estar de pé, propagando o Evangelho do Senhor. Sabe por que você vai estar de pé? Porque a ordem foi dada por Jesus. E não importa se a maré está alta, se as ondas estão altas, você não vai morrer dentro da pandemia. Você vai ficar vivo para levar a mensagem do Senhor àqueles que necessitam da palavra de Deus. Veja, queridão, o que diz a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que os discípulos na primeira vigília, tudo bem, está tudo calmo, não tem problema. É só um vento, vai passar. Mas aí chegou às 9 horas da noite, que foi a primeira vigília, não passou. Ela aumentou. E os discípulos ainda estavam com forças, porque tinham passado apenas a primeira vigília, 3 horas, eles suportaram muito bem. Mas quando foi 12 horas da noite que começou o vendaval, e se estendeu até as 3 da manhã, então agora começa o desespero. Porque as forças se acabam, quando as lutas se estendem, as forças se acabam, o cérebro ele já não oxigena mais, você já não pensa muito bem, você vê apenas o perigo em sua frente. É da nossa natureza se afligir, tornar-se com medo. Então agora chega às 3 da manhã, já não tem mais força, já estão cansados, e agora eles já não remam mais, porque o desespero tomou conta do coração. Quando o desespero toma conta do coração do homem, ele não tem mais forças, ele não vai mais remar. Agora o barco era jogado de um lado para o outro, porque não tinha mais ninguém na direção, não tinha mais ninguém no controle. Os lemes foram abandonados e o mastro, que fazia o giro do barco, também já não tinha mais quem o direcionasse. Então o barco estava sem direção, açoitado apenas pelas ondas. Eu não sei como está o seu barco hoje, dentro desta crise. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus ele vai vir ao teu encontro, porque ele é bom, porque ele é Senhor da sua vida, porque ele é maravilhoso.
e vai cuidar de você. Amém? Ele cuida, ele é bom, ele é compassivo e vai chegar no momento certo e na hora certa. Diz a palavra de Deus que na quarta vigília da noite, a quarta vigília da noite ela acontece depois das 3 da manhã e se estende até às 6 da manhã. Das 3 da madrugada às 6 da manhã. Essa é a última vigília. Talvez você tenha remado muito e não tenha conseguido sair da crise. Mas eu te digo hoje, Jesus chega ao seu encontro e quando ele chega, meu amigo, ele diz, não temas. E esta é a palavra para você, não temas. O Senhor está no controle da situação. E quando Jesus chegou, acalmou a tempestade e foram para o outro lado e levaram libertação àquele que havia necessitando. A paz do Senhor Jesus, o meu abraço, fiquem todos com Deus.